Agora são 18 horas e 29 minutos. Glória a Deus. Fala um pouquinho da graça de Deus, fala um pouquinho de Jesus Cristo, do Cristo verdadeiro, o Cristo ressuscitado, o Cristo que ressuscitou na cruz para nos dar vida e vida com abundância. E esse é o Jesus que eu vou falar dele nesse momento. Paulo, apóstolo, não, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, isso naquele tempo, Paulo falando, não é para o dia de hoje. O dia de hoje é totalmente diferente. Hoje eles estão aqui no Brasil, não estão em Galácia nenhuma. Então é para aquele tempo que ele diz, mas servindo para nós hoje, pela graça do Senhor Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, não Jesus o Nazareno, ressuscitado. Graça, vós e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No presente século era aquele tempo que Paulo estava lendo essa carta, estava falando para o povo da Galácia, dos Gálatas, não para nós. A quem seja a glória para tudo sempre. Amém. Paulo dizendo, eu, admirado de que tão depressa esteja desertado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vós pregamos, seja anátema, disse Paulo naquela época para os Gálatas, e eu digo hoje também aqui no Brasil, porque a gente vê muito evangelho sendo pregado, mas não é o evangelho de Cristo ressuscitado. Até o evangelho de Cristo, mas de Jesus o Nazareno, como dizia o filho de Davi. Mas esse Jesus morreu, foi para o Pai e ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez tudo isso para apagar o meu pecado e o pecado de todos nós, aqueles que estão aqui na terra hoje, para a glória do Senhor Jesus. Nós já nascemos santificados, glorificados no nosso espírito. Todo aquele que confessa Jesus, que tem fé em Jesus Cristo, todo esse já é justificado na cruz do Calvário pelo Jesus, o Nazareno, mas que se ressuscitou e vive hoje para tudo sempre e reina para a glória de Deus. Esse Jesus que nós precisamos pregar na igreja. Muitas vezes nós contamos história do passado, história daquele povo que viveu, de João, de outros mais, de Elias, de Moisés, mas não falamos da graça de Deus verdadeira, que é por intermédio de Jesus Cristo. Então, meu coração queima muito a respeito de Jesus Cristo, que é Ele que nos dá a vida e vida com abundância. Foi Ele que morreu por nós pregado numa cruz, e Ele que perdoou os nossos pecados, Ele que lavou a nossa alma, Ele que nos sarou, que tirou foi ferido pelas nossas pisaduras, pelos nossos pecados, foi maltratado. Não foi eu e nenhum outro que fez isso por nós. Então, não foi o homem, foi Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo dizendo aqui, ele está falando que ele foi chamado por Jesus Cristo, porque ele era um homem que perseguia os cristãos, porque não entendia a verdadeira graça de Cristo. Quando Cristo apareceu para ele, depois que Jesus ressuscitou, foi que Jesus apareceu para Paulo. Jesus andou com Pedro, andou com Tiago, andou com João, andou com todos os demais. Mas quando ele ressuscitou, ele apareceu para Paulo, para nomear Paulo
para o seu evangelho, mas não foi quando ele ressuscitou. Ele já tinha iluminado Paulo desde o ventre da mãe de Paulo, porque ele nos conhece desde antes de nós nascer. Deus é soberano, Jesus é soberano, ele nos conhece desde o princípio da fundação do mundo. Ele já sabia que eu ia nascer, que eu ia viver um determinado tempo, que eu ia estar aqui no dia de hoje, falando essas palavras, e ele já sabia também que aquele que estiver ouvindo de outro lado, que ouvir essas palavras, que também já ia ouvir essas palavras no dia de hoje. Deus é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele faz todas as coisas, Ele pode todas as coisas, é Ele quem manda em todas as coisas. Então, o Evangelho da Graça é maravilhoso. Eu sou maravilhado com a graça de Jesus ressuscitado. Eu amo Jesus ressuscitado, eu amo o Deus Altíssimo que me permitiu que eu nascesse nessa terra, que eu passasse por um processo de vida aqui, e um dia Ele vai me chamar, e o dia que Ele me chamar eu quero cair nos braços dEle e glorificar o seu tanto nome, porque quem crê em Cristo, quem tem fé, não morrerá e sim viverá para sempre, para a eternidade. Esse é o meu intuito. Eu agradeço essa oportunidade e agradeço a todos aqueles que possa ouvir essa palavra e que Deus abençoe grande e grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.